O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O apóstolo, na carta aos Efésios, ontem disse: estáveis mortos. Onde nós estávamos mortos. Aqui ecoa, evidentemente, aquela perspectiva do sentido único das Sagradas Escrituras, onde todos os textos estão conectados numa tessitura de fé. A pergunta que Deus faz a Adão após o pecado: onde estás? Adão diz ter ouvido a voz de Deus, sentido medo porque estava nu. Esta nudez e o medo da voz não são outra coisa do que o sintoma do pecado. O salário do pecado é a morte. Sem Cristo, diz hoje, versículo 12, naquele tempo, onde estávamos mortos, eram sem Messias, privados da cidadania em Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós fomos feitos para o jardim do Éden, lugar da delícia de Deus, onde Ele vinha a nós na brisa da tarde falando como um amigo. Ali estava a nossa cidadania. A partir do pecado nós nos tornamos expatriados, expulsos, não só do ponto de vista deste lugar mais ou menos místico e simbólico do jardim primitivo, mas há algo em nós que nos faz sempre estar à procura. Somos desterrados, desamparados, filhos exilados de Eva, como cantamos na Salve Rainha. E ainda também, num sentido ainda mais denso, numa perspectiva bíblica, aqueles que não são o povo da primitiva aliança, os gentios, todos nós que não nascemos do ventre de mãe judia e não somos filhos de Abraão segundo a carne, estávamos despatriados da cidadania de Israel. A nação judaica é, pois, o primeiro movimento da revelação divina para congregar na unidade aqueles que estavam dispersos. O pecado foi uma grande dispersão. Em Noé, o Senhor Deus começa a atrair-nos na humanidade restaurada. Em Abraão, a promessa da descendência. Aquilo que Abraão pensava num primeiro momento, junto com Sara, sexeu, sua promessa, sua descendência, revela-se pouco a pouco um desígnio da parte de Deus, que faz dos filhos de Abraão os seus próprios filhos. Porque Israel, antes de ser filho de Isaac, antes de ser filho de Abraão, eram, antes de tudo, filhos de Deus. Israel é o primogênito de Deus. Assim, agora, os judeus, povo da promessa, atraídos à Assembleia Divina, povo que foi congregado pelo amor do Senhor Deus, que ecoa no Sinai com os mandamentos e com um ímpeto de liberdade. Este amor é estendido a todas as nações em Jesus Cristo. Agora chegastes perto, é o que diz o apóstolo Paulo no versículo 13. Chegastes perto, graças ao sangue de Cristo. É preciso ter consciência disso, porque multiplicamos divisões, acepções, separações no ponto alto da missa, quando o sacerdote diz: a paz do Senhor esteja convosco. O apóstolo, na carta aos Efésios, está dizendo da paz. Nós dizemos: o amor de Cristo é o que nos uniu. Portanto, nós não estamos unidos por conta de votarmos no mesmo partido, de termos a mesma ideologia, de pensarmos todos do mesmo jeito. Toda unanimidade seria burra. Nós não somos unânimes, temos unidade, comunidade. Por que nos unimos?
o que é a amálgama que nos faz apreciar diferenças, compor divergências, tendo temperamentos opostos, personalidades conflitantes, pontos de vista diferentes. O que é que nos une? O amor de Cristo nos uniu. O amor é o vínculo da perfeição, vai lembrar o mesmo apóstolo numa de outras suas cartas deuterocanônicas. O amor é o vínculo da perfeição. É o amor de Cristo que nos uniu. No seu sangue nós somos unidos. Versículo 14. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, aqui o apóstolo está aludindo à divisão dos judeus e dos gentios. Do que era dividido, o Cristo fez um só. Ele é a nossa paz, abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. E aqui é preciso situar o que é o ponto nevrálgico de nossa reflexão, porque estamos em tempos onde se multiplicam divisões. O Cristo diz que, o apóstolo Paulo diz que Cristo, versículo 15, abolindo a lei com seus mandamentos e com as suas exigências. E aqui se situa uma contradição. Por isso que nós somos católicos, não é? Nós vemos o sentido unitário das Sagradas Escrituras, vamos à analogia da fé. Nós, enquanto católicos, não acreditamos no sola Escritura, porque a Escritura se vira do avesso, se deixada a si mesmo. Porque Paulo aqui situa, Jesus aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Mas Jesus diz, no capítulo 5, versículo 17, do Evangelho de São Mateus: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhe pleno cumprimento. Se nós não fôssemos católicos e não estivéssemos guiados pelo Espírito de Cristo, mas pelo Espírito da divisão e dos porcos, nós diríamos que o apóstolo Paulo está contra Jesus. Será que ele é comunista? Ou será que é alguém radical? Não, nenhuma coisa nem outra. Nós, vendo o sentido das Sagradas Escrituras, somos capazes de perceber que não há uma oposição, não há uma divergência entre aquilo que diz o Cristo e aquilo que diz o apóstolo. Como então poderemos entender? Vamos entender a partir de 3 eixos. Hoje estou bastante inaciano, jesuíta. Bom, como entenderemos? Em primeiro lugar, em termos psicanalíticos, o que o apóstolo vai nos dando a conhecer em seus escritos é que somente um cumpridor perfeito da lei sabe que a lei tem seus limites. Há determinados momentos da nossa existência que nós imaginamos que é fazendo tudo direitinho, que é rezando esta ou aquela novena, que é cumprindo este ou aquele preceito, que nós seremos merecedores do amor de Deus. E a gente se perde, não é? Porque nada melhor para devolver uma pessoa a si mesmo do que aquela pessoa que sempre levou uma vida toda certinha dentro da igreja, ter que justificar para a comunidade como é que a filha dela ficou grávida. Meu Deus, como é que eu, que sempre fui tão certinho, que sempre me vi como um paladino da moral, vou justificar diante do texto dos homens ou do apostolado da oração que a minha filha brincou antes da hora. Precisamente neste lugar onde nós comparecemos diante da verdade, de sermos nós humanos, demasiadamente humanos, precisamente naquele mesmo lugar onde a gente percebe que costumamos punir nos outros as nossas próprias imperfeições, desconfiados de nós mesmos, nós nos abrimos à graça. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. O apóstolo ontem disse, é pela graça que nós somos salvos. Então ele que foi um cumpridor perfeito da lei, um benjaminita, alguém que era da escola de Gamaliel, portanto da tradição do rabino Hillel, que cumpria todos os preceitos, olha para si mesmo e vê um perseguidor, um devorador. No exercício fiel da lei, desprezava a graça. Por isso o apóstolo sabe que nenhum de nós vai dar conta de ser bom e certinho o tempo inteiro, porque do contrário nós nos gloriaríamos em nós mesmos. Por isso que o apóstolo diz que Cristo aboliu a lei. Quer dizer, não é sobre nós olharmos para nós mesmos e nos iludirmos com o conceito que temos da nossa capacidade de sermos certinhos, mas de nos abrirmos à graça de Deus. Em primeiro lugar, então, o apóstolo desconfia de si. Um perfeito cumpridor da lei sabe que a lei tem seus limites. Em segundo, o segundo pilar, o apóstolo está dizendo que caducam as obras da lei.
Porque na perspectiva do Antigo Testamento, o que importa primeiro é a ordem de vida. Primeiro, como nós nos comportamos seguindo os mandamentos. O Novo Testamento subverte a ordem. A primeira obra que Deus espera de nós é a fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus, lembra o autor da carta aos Hebreus. Primeiro acolhemos o dom de Deus em nós e assim logo em seguida nós nos comportamos a partir da fé. O ponto de partida então é o dom da graça divina. Em terceiro lugar, o terceiro pilar, por que o apóstolo diz da abolição da lei? Porque a lei nos lança numa estrutura de desespero, porque ela aponta o erro e impede a reparação. Bastará ir à carta aos Romanos, no capítulo 4, para ver como o apóstolo desenvolve este tema. A lei evidencia o pecado, e ao evidenciar o pecado, ela não nos dá condição de propiciação, de expiação e de reparação. É este o sentido, a hermenêutica do que diz o apóstolo Paulo, abolir a lei com os seus preceitos. Porque cada um de nós, olhando para si, percebe que não dá conta de cumprir a lei. Será o mesmo apóstolo Paulo a dizer na carta aos Romanos, infeliz de mim, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, Romanos 7. Em segundo, porque caducam as obras da lei, a primeira e mais importante obra é crer, aqui está a vida eterna, crer em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, porque a lei nos coloca numa estrutura de desespero, é a graça que nos salva. E aí o apóstolo nos ajuda na carta aos Romanos a perceber como que ele não está se opondo a Jesus Cristo. O que nós vamos dizer então? Que a lei é má? Mas é claro que não. A lei é boa, justa e santa. Romanos 7, versículo 12. No entanto, o apóstolo insiste. Romanos 3, versículo 31. Pela fé nós não anulamos a lei, nós a confirmamos. E aí, capítulo 7, versículo 24 de novo. Quem me salvará de mim? Infeliz que sou eu, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E ele termina dizendo, uma doxologia, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo. Então aqui se encontra. Quando o apóstolo Paulo diz da abolição, a abolição dos preceitos da lei, abolindo a lei com seus mandamentos e com as suas exigências, não é que ele está querendo dizer que nós vamos ser transgressores. A lei é boa, só que nós não somos escravos dela, porque o ponto de partida daqueles que creem é a abertura à graça divina. A graça divina nos coloca em condição de cumprir a lei, porque a graça, a fé, confirma aquilo que a lei apresenta, mas não é capaz de conter. É isso, entende? A lei precisa ser preenchida da graça divina, porque ela aponta numa direção, mas não nos possibilita chegar lá. O que é que nos possibilita chegar lá? O encontro com a graça divina. Por isso o apóstolo, olhando para si, desesperado de si, ele diz, infeliz que sou, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo. É Cristo. Por isso, aqui se confirma o que está em Mateus capítulo 5. Não vim abolir a lei e os profetas, vim lhes dar pleno cumprimento. O núcleo perfeito da lei é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Aqui voltamos, versículo 15 da primeira leitura. De dois povos quis formar um só, mediante a cruz no qual Cristo matou a inimizade. Mas nós hoje, irmãos e irmãs, estejamos atentos com os nossos políticos e as nossas seitas católicas, estamos criando inimizade de novo. Aí eu sou do partido B, do partido A, sou vermelho, sou azul, sou verde e amarelo. Não, nós somos de Cristo. Porque Cristo derrubou o muro da separação, ele matou a inimizade. Não vamos construir inimizades de novo, desidratando a graça divina em nome desse ou daquele partido. Não tenhamos bandidos ou políticos, será um ato falho ou uma ironia de estimação. Versículo 19, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Nem forasteiros, porque o Senhor nos devolve a graça do seu convívio, aquela que nós perdemos no jardim. Nem somos estrangeiros, porque o Senhor agora faz da Kahal, ou seja, a Assembleia do Antigo Testamento, a sua eclesia, onde há espaço para todos nós. Somos feitos membros da família de Deus, porque a grande graça que Ele realiza em nós é nos fazer filhos no Filho, edificados sobre o alicerce
dos apóstolos, dos profetas, que tem o próprio Jesus como pedra principal. E é nele, é em Cristo, não no partido A e no partido B, não nas nossas próprias vontades, que a construção se ajusta e se eleva. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos esta graça de nos ajustarmos não a nós mesmos, mas nos ajustarmos a Cristo. Não sejamos nós propagadores de inimizades, mas de amizade. Que o Cristo seja, para além de nossas tribulações, para além de nossas feridas e divisões, o Cristo seja a nossa paz. É Ele, se nós estivermos vigilantes, como lembra o Evangelho, que há de nos passar servindo, porque na mesa do reino dos céus estaremos todos nós juntos. Felizes seremos nós se Ele nos encontrar despertos e não dormindo, fantasiando por conta de nossas divisões. Desperta, tu que dormes, lembra o Cristo na carta aos Efésios. Desperta, tu que dormes, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. E Cristo te iluminará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos nossa vida, nossas contribuições generosas, a gratidão à família dos devotos da Mãe Piedade, cantando.